Denise. Eu nasci assim, estamos juntos. Tem que perguntar para ele. Tem página a família. Por quê? Porque na realidade ela veio por causa de uma pessoa que fez seu amigo Schultz, né? Que veio para Dom Pedrito antes disso, né? E tinha alguém da família Bendlin, que era a irmã do meu pai, que foi a primeira que veio com o marido, e que veio trabalhar com o seu Armindo, que depois o Germano vai falar, que veio trabalhar com o seu Armindo Schultz, no Espinilho, tá? E por intermédio dessa irmã veio também um dos irmãos, que foi seu Edemundo Bendlin, também, veio para cá. Eu acredito que ele tenha vindo em 1961, tá? E como ele queria plantar sozinho, ele chamou meu pai para vir para Dom Pedrito. Tá? Então ele veio para Dom Pedrito em 62, a minha irmã que está ali já tinha 2 anos, né? Eu já nasci aqui, então eles vieram para ali, para a localidade mesmo, Espinilho. Tá? Aí meu pai já veio para esse lado de cá do rio Espinilho, é do lado de lá do rio Santa Maria, e do lado de cá eles começaram a plantar e arrendaram as terras do Munhoz para começar a plantar arroz, né? Eles plantavam arroz e colhiam com foice, isso eu me lembro que eles contavam, eles colhiam com foice o arroz. E por intermédio, aí já estava o meu tio, que era sócio do meu pai, eles começaram a plantar por ali. Aos poucos eles foram adquirindo essas terras do seu Munhoz e foram aumentando, e depois compraram também o seu Darouco, que era lindeiro. Esqueci não, Goda, né? Goda Munhoz, eles compraram dele, depois compraram do seu Darouco, e por ali eles ficaram. Toda a família Bendlin veio para Dom Pedrito, toda não, só ficou um irmão que até hoje ele está vivo, que é o seu Arnildo Bendlin, que está em Restinga Seca, que ficou lá na Serra, porque todos nasceram em Agudo e Paraíso do Sul, né? Então toda a família, eles foram trazendo essa família para cá para plantar arroz, tá? Inclusive eu tenho aqui, está toda a família deles. O último que veio para cá foi o pai e a mãe deles, que veio para cá para Dom Pedrito. Tá? Então, mais ou menos essa é a história da nossa família. Nós viemos em 62, eu já nasci aqui, né? Mas é mais ou menos isso aí. Hã? Diga o nome do seu pai. Arthur Bendlin. Tá? Arthur Edivino Bendlin é o nome do meu pai. Tá? Ele sempre conta que quando ele veio de mudança, ele atolou ali na Barão, ali entre a Quero-Quero e onde é a padaria Saraiva, ali a casa do produtor. Por ali ele atolou com a mudança. Bom, eu vou deixar para vocês falarem alguma coisa, porque eu vou ter que sair. Tá? Eu vou deixar esse xerox contigo aqui, Adilson. Depois a gente fala, né? E a gente conversa mais tarde. Só dá licença, eu vou te Sou Germano Schultz. Eu vou tentar resumir um pouquinho como é que veio a família para o Brasil. Foi o meu bisavô que veio de Stuttgart, da Alemanha, da região da Pomerânia.
1952. Tiveram 11 filhos, na qual um é o meu avô, pai do meu pai, e assim sucessivamente. Aí, em 1948, o seu Armindo, meu tio Armindo, eles plantavam em Cachoeira, ele e o Walter Germano Pérez, plantavam em Cachoeira. Vieram para Rosário. Aí plantaram um ano junto e o senhor Armindo, quando começou a história no Pedrito, veio para o Espinilho aqui, veio plantar no Espinilho, em 1949. E o Walter Germano foi para as Casuarinas, ali, né, que ele está até hoje. Aí, um ano depois, veio o meu pai. Veio o pai também, porque aí ele começou a trazer, que a mão de obra e as lavouras era fartura, tinha terra, tinha bastante, porque não tinha plantador. Então veio o pessoal, os alemães vieram para plantar arroz. Na época era arroz, não tinha soja, não tinha gado, era muito pouco, né? E aí meu pai então veio, eu tinha um mês quando o meu pai se mudou para Dom Pedrito. E plantando arroz todo o tempo. E aquele sacrifício. Quando meu irmão me contou que ele tinha vindo uns 5, 6 anos antes para colher arroz em Dom Pedro. Ele vinha com motor e uma seiva trilho, que era a máquina de colher arroz na época, né? Então ele tinha vindo uns 5, 6 anos já, 1945, 46, para colher arroz, então para seivar o arroz em Dom Pedro, que não tinha máquina, então ele vinha terceirizar esse serviço aí. E as terras que eles plantavam aqui no Espírito eram do seu Ricardo Volta e do seu Rode. Eu não me lembro o nome do Rode, não sei o nome do Floriano. Pode ser, isso aí, que é o filho, é o pai do seu Leonido Rode, né? Esse tá. Rode e Volta eram os proprietários das terras do Espírito. Era deles, eles vieram para plantar as terras deles. Por muitos anos ele plantou uns 10 anos de ficarem nas terras desse pessoal aí, que eles não tinham agricultura, só pecuária. O Rode e o Volta, né? E hoje as famílias estão aí, tem as famílias Rode e Volta, né? E eu acho que é isso aí, essa história. Acho que não tem muita gente mais idade, mais conhecido os pais do seu amigo Schultz aqui nas Causarinas, muito comentado na época da Jovem Guarda, 70, 80, né? Então ele era uma pessoa bem conhecida na região aqui no Pedrito, era bem conhecido. E assim começou a nossa história no Pedrito, plantando arroz até hoje, né? Eu acho que na educação e o trabalho de obras assistenciais. Na educação, principalmente, se fala no Colégio Nova Zero Patrocínio. O Colégio Patrocínio foi fundado pelos franceses, na realidade. Mas quando eles foram embora, o colégio cessou a sua atividade. O Padre Antônio, em 1929, então refundou o Colégio Nova Zero Patrocínio. Funcionava onde hoje, ali na frente do Correio, Só em 47 que se mudou para o edifício que nós conhecemos hoje, que era um terreno de propriedade dos padres, que foi feito com auxílio da Alemanha e da comunidade de Dom Pedrito. O chamado ginásio dos padres foi encampado em 1959, se tornou misto e gratuito. Eu participei das primeiras aulas do colégio Nosso Patrocínio, misto e gratuito, e era muito interessante, porque tinha aula só de gurias, No segundo ano, tinham 30 guri e 2 gurias. Às vezes outra aula só a maioria guria e 2 guris ou 3 guris. Depois sim ficou uma coisa meio aleatória. Mas no começo eram poucas as diferenças. Então a gente se controlava muito, era um jeito muito interessante. Bom, o Padre Antônio, que era o professor, era o diretor, auxiliado pelo Padre Francisco Goethe, eu não sei a pronúncia correta, mas eu digo assim, que era professor de matemática, excelente professor de matemática, que eu tinha aula de matemática e tenho até agora, não aprendi nada de matemática, mas sei que era um excelente professor. O padre Érico Heinemann,
que era professor de inglês, o padre Henrique Hendel, que era professor de língua portuguesa, excelente orador sacro, e também o padre Antônio, que ele estudava religião e dirigia o colégio. Bom, doutor Hugo Macedo, quando eu fiz esse trabalho, me disse assim: não conheço maior contribuição ao ensino em Dom Pedrito que a prestada pelo padre Antônio Paulo. Doutor Hugo Macedo era uma pessoa bem conhecida na cidade, que é advogado e professor, né? Bom, no campo missionário, também ele reformou, o padre Antônio reformou a igreja do incêndio de 32, que é o incêndio grande de 32, ele reformou a igreja, comprou os altares laterais, que hoje não existe mais, não tem nada, né? A propósito do fogo, na lareira, os vitrais da igreja de 1907, fundou congregações, fundou capelas, a congregação de Nossa Senhora, a congregação religiosa dos Filhos de Maria e dos Marianos, a congregação do Sagrado Coração de Jesus, a Cruzada Eucarística, tinha um programa na rádio, Ave Maria, às 6 horas da tarde, inicialmente na Rádio Sulina e depois nas duas rádios Sulina e Pacaraí. Criou um cinema paroquial que funcionava aos domingos, de tarde e de noite, e era muito interessante porque o cinema paroquial, hoje existe o prédio ainda, que é no fundo da igreja ali, onde é uma sorveteria, né? Uma sorveteria ali, existe esse prédio ali. E ali nós íamos, a 1h começava o filme, até às 6. Nós passávamos a tarde inteira vendo filme religioso, vida de santos, coisas sobre ciências assim, ó, filmes educativos de ciência, Madame Curie, eu assisti lá no cinema dos padres. Filme de Gordo e Magro, essa ficção, essa ida ao espaço, passava muito filme de espaço, alguns recreativos, do Oscarito, do Jeca Tatu, do Cantinflas, tá? Eram filmezinhos ingênuos, assim, próprio para criança mesmo. Era um preço reduzido, o Cine do Lória, onde se fosse R$2, e lá era R$1. Então a gente passava a tarde inteira assistindo o filme. Era uma catequese, na verdade, né? Não era cinema, né? Era uma catequese. A Eucaristia, a Cruzada Eucarística, todas as quintas-feiras, nos reuníamos na igreja, das 5, às 5 às 5h30 tinha a Eucaristia, a Cruzada Eucarística, e ficávamos até às 6h30 rezando e fazendo pregações para nós, assim, e tomando catecismos e visitas para. Em 1966, a igreja foi entregue, então, para os padres oblatos americanos. O padre Antônio se afastou do lugar, mas continuou como diretor do ginásio, residindo em frente ao hospital. O padre Antônio, no ginásio, criou o curso científico e também o técnico de contabilidade, porque ele dirigia. O irmão Eugênio depois se formou como diácono, em 1972. Trabalhou aqui até 1981, quando a morte dele. O irmão Eugênio também fez um trabalho importante, assistindo doentes, levando comunhão, o conforto espiritual, realizando batizados e serviços próprios do diaconato. No aspecto assistencial, também a presença do padre Antônio Zonato foi bem significativa. O padre Antônio, de certa forma, reformou a Constituição a Santa Casa já existia, né? Mas ele deu uma nova vida à Santa Casa, ele quis trazer as irmãs, filhas do amor divino, que há pouco está passado aqui na cidade. Né? Foi ele. Bom, acho que assim ficou clara a participação dos oblatos, em especial do padre Antônio, na vida de Dom Pedrito. Gostaria de falar também para os senhores que nesse livro aqui, as antologias que foram publicadas este ano, esse aqui é do Círculo, da antologia da Academia de Letras do município do Rio Grande do Sul, tem um artigo que fala sobre a presença dos padres oblatos de Dom Pedrito. E nessa outra aqui, que é o Círculo de Pesquisas Literárias, eu falo, tem um artigo pequeno que eu falo sobre a coluna Raimann de Dom Pedrito. Essa coluna Raimann é um destaque importante porque ela era, quando foi criada a vida de Dom Pedrito, foi desapropriado um quarto de légua da propriedade do Manuel Tomás Ferreira Prestes. Aquele famoso que disse que enterrou a cabeça de burro dentro da praça para a cidade não progredir nunca mais.
Das sobras desse terreno ficaram lá no Rincão da Figura. Você fala, lá ficaram algumas sobras, alguns metros, vamos dizer, uma área pequena que sobrou desse 4 de terra. Então, os vereadores de Dom Pedrito em 1873 pediram para a princesa Isabel que concedesse essas terras para ser criada uma colônia em Dom Pedrito. E havia uma política nacional que essas áreas devolutas fossem passadas para os municípios, para as vilas, para que se criassem colônias agrícolas. E foi o que aconteceu com Dom Pedrito. Então a princesa Isabel nos doou aquele fundo de lá, aquelas sobras dispersas para ser uma colônia. Instalou ali então o Jacob Heimertz, o comendador Jacob Heimertz, que já havia criado colônias agrícolas em São Lourenço, em Rio Grande, Pelotas e Canguçu, veio a Dom Pedrito para criar a colônia Heimertz. Com a morte de Jacob, seu filho Guilherme levantou nos bancos de Hamburgo 500 contos de reais para a cultura do trigo e contratou da Alemanha o engenheiro agrônomo Alberto Velhauser para dirigir a colônia de Dom Pedrito. O Alberto Velhauser era agrônomo pela escola de Darmstadt, ao sul de Frankfurt, para administrar a nova colônia. Adquiriu então essa terra como administrador da colônia, sementes de trigo, inicialmente de Paris, da Lombardia e da Argentina. Aqui, o Velhauser era estudioso de novos cultivares, iniciou a plantação de trigo primeiro e depois que já tinham sido feitas na Bahia e em São Paulo, embora não exitosas, né, foi ele que criou a primeira colônia com plantação, a primeira colheita agrícola de soja da América Latina. E aí eu perguntei para um senhor que convidava aqui, o professor da URGS, que me entusiasmou a escrever esse artigo, o que era uma colônia agrícola. Ele disse, existe uma colônia experimental. Um vaso, bota uma sementinha, deu soja. Na Bahia foi isso aí, em Cuba foi assim, e em São Paulo também foi assim. Agora, em Dom Pedrito não. Dom Pedrito se colheu 2.800 quilos de soja. Claro que você conta aí por hectare, né? Você conta aí que tenha sido também a massa e os grãos. E ele deu essa soja para o animal, 2.800 quilos por hectare. É uma produção bastante significativa. O doutor Weber me disse, não, deve ter colhido esses 2.800 quilos, contando a folhagem e o grão. E deu para o animal comer. E disse que eles comiam com grande avidez, muito interesse naquele grão de soja. E ele disse que a soja futuramente, o Velhauser escreveu que a soja futuramente ocuparia um lugar de destaque na lavoura do Estado. Já aconteceu. Isso em 1900. 1901, 1902, 1903. Tá? Bom. Isso aí eu tenho assim, recebido algumas críticas, de vez em quando, sobre esse artigo, em função de que diz, a lavoura de soja que é arrasada com o meio ambiente, sei lá. Bom, mas eu não apresento essa questão ecológica, não toco nisso aí. Estou vendo apenas a questão histórica. Dom Pedrito colheu soja com uma colheita agrícola em 1900, 1901, 1902, 1903. Colheu soja. Santa Rosa, berço da soja no Brasil, plantou soja em 1924. Isso é 20 anos depois. Claro, nós, perequenses, abandonamos a soja. Com a ida do Alberto Velhauser embora, não se plantou mais soja. Santa Rosa começou em 1904, plantando soja. Tá? Então são dois momentos diferentes. Né? Dom Pedrito é uma coisa histórica e Santa Rosa continuou plantando soja para ter essa soja com o resto do antigo. Tá? Bom, era isso que eu queria comentar com vocês. Esses livros aqui estão à disposição. Quem quiser adquirir, R$30 o exemplar. Quem quiser adquirir. E eu convido agora então as pessoas que ficaram para fazer depoimentos. Então,
o Germano Schultz, Lorena Mai, né? Vocês assim? Lorena Mai, Ana Sheila Gruber, Elaine Fick, Flori Brunet e Rosemary Bedre, que podem passar para cá e vamos organizando para fazer depoimentos. O que eu quero com isso é que fique para nós, do museu, né, um registro, porque nós temos poucas informações sobre a presença dos alemães no Brasil. Né? Então, eu acho que eu pedi auxílio para o pastor Chagas, também para a Igreja do Professor Luterano e para a Igreja Luterana do Brasil, para que ele entrasse em contato com famílias, né, descendentes alemães, para que pudesse contar e fazer um registro dessas famílias que existem no Brasil. Tá? Pode passar para frente e começar os depoimentos. Não tem ordem nenhuma, cada um fala para deixar aqui falar. Agradeço a presença de todos e vamos para ele. Vai estar aberto a são sábado e domingo, das 15 às 17 horas. Tá? O pai que vem fala. Então, ele saía bom desde que ele criou o arroz Dom Pedrito. O Eude, e aí, então, ele tinha um sonho, aquilo Dom Pedrito para ele era tudo. Ele veio para cá sem absolutamente nada. E era assim, sabe, ele juntou uma turma de amigos onde eles trabalharam, vieram assim, vamos aventurar. E tinham uns amigos deles, conhecidos, antigos, os Klisner, não sei se alguém lembra deles, que trabalhavam com os Klisner. Era Klisner. Morava na Campo Seco. Não, não Campo Seco. Meu pai sabe tudo. Isso, e aí eles Tem vieram gente, conhecer. a filha dele mora aí. Isso. Vieram conhecer Dom Pedrito e se apaixonaram de uma maneira, ele e os 4 amigos. Ivo Balzan, que era alemão também, bom, italiano junto. Eu vim Jânia, Arno. Parente da avó, né? Não, Arno Habermann. Habermann, o pai. É judeu, Jânio, né? Oswildo Jânio. É parente judeu com um alemão. Amigos que trabalhavam juntos, mas assim, achavam que eles queriam mais na vida do que aquele pouco que eles tinham em Restinga, Agudo, e daí o pai ainda saiu, era bem cacheiro viajante, foi para Cruz Alta, e Cruz Alta ele plantava arroz lá, ele conseguiu o primeiro trator dele, aqueles verdinhos de guatinho, que sentava as pessoas, como é que é? Não, aqueles pequenininhos, Deutz. Deutz. Deutz, verdinho aquele. Ele conseguiu comprar em 2 anos em Cruz Alta. Mas daí ele não estava satisfeito. Tinha uma coisa, o bicho carpinteiro dele, né? Aí ele voltou para Agudo. Mas Agudo não era a vida dele. Foi para Restinga. Restinga de novo. Não é a minha vida. Quando veio conhecer para Cabom, lá é o meu recanto. E ele adotou isso como a vida dele. A vida dele foi tudo. De pobre, foi juntando os caminhados, plantando arroz a vida inteira, reclamão, só vendo, mas era uma gente boa, né? Ajudou muito. Nunca deixou ninguém. Ajudou muito. Se ele tivesse juntado, O Edson Silva mesmo foi ajudado muito por ele. que ele dissesse assim, ó, hoje se eu chegasse assim, eu estou precisando de 10 reais. Ele metia a mão no bolso e dizia, 10 eu não tenho, mas 5 eu te dou. Aí tu chegava de volta e dissesse assim, hoje eu vou te devolver. Mas quem é que te pediu para te devolver? Nunca mais. Então, tu vai contar patrimônios, vai equivaler isso? Não existe.
Porque se dissesse assim, ó, o seu Amute ganhou 10 mil reais em um crédito, ele deu 30, 40, 50 mil e nunca pediu o retorno. É isso mesmo. Era ou não era, meu pai? Foi. E assim a gente foi crescendo, se criando, tanto que a Marlene e a Marlene trabalharam com ele, a Marlene nos deixou cedo. Muito nova. E, querendo ou não, nós fomos à falência em Dom Pedrito. Coisas da vida. Mas nada deixou, ele deixou um legado maravilhoso, que é, como é que eu vou dizer, essa atenção que ele tinha contigo, ele tinha contigo mesmo. Ele não subia e nem te descia, entende? Não E era rebaixava? aquela coisa assim. Não te rebaixava? Nunca, não vi isso na minha vida. É. Mas era reclamando. Sim, né? É desconfiado. O alemão não tem Ele foi teimoso uma época, né? Foi bastante teimoso, mas O defeito do alemão é muito teimoso. E desconfiado muito também. difícil. O nosso começo, nós temos de resistir de Rosário do Sul até o Campo Seco, no inverno rigoroso, que não tem noção do que era aquele inverno. Eu sinto até hoje aquele frio de Rosário ao Campo Seco, o caminhão vinha, descarregava a mudança aqui, cada um veio com a sua casinha, né? Um dependia do outro para casa, só do trabalho deles. E aí nós ficamos numa varanda que o pai fez assim, a primeira vez que eu vim a Dom Pedrito. Nós também estudávamos em adulto. Todo mundo veio internado. Não, eu fui na casa da vovó. E ali a gente entrou às 5 da manhã, a gente chegou na casa em Dom Pedrito. Lá no dito Campo Seco. E aí, isso viajando o dia inteiro, porque era barro, e atoleiro, caminhão tirando, um empurrando, outro não sei o que, assim, chegamos 5 da manhã em casa. E aí a gente caminhava assim em cima das tábuas, e aquele fazia barulho de água Barro. que tinha embaixo. Sim, que tinha embaixo. Aí o que a mãe fez? Nos acomodou ali na cama direitinho e ficam tudo juntinho. Chegou às 7 da manhã, começou a pingar. Aquele zinco não tinha fogo, era zinco. É. E aquilo pingava. O sereno. Meu Deus do céu, você não tem noção do que era frio, gelava tudo. Eu sinto frio até hoje. Sou friolenta por causa desse frio, mas agradeço a Dom Pedrito. Sou feliz em Dom Pedrito, criei meus filhos aqui, toda a família, somos